Oi pessoal, tudo bem? A gente vai ver um videozinho aqui sobre múltiplos e divisores. O capítulo 4, que a gente começou a trabalhar, ele vai falar sobre esses dois assuntos, tá? Que estão sempre muito relacionados. Primeiro a gente tem que entender o que é múltiplo. Múltiplo de um número é quando ele é o resultado de uma multiplicação, tá? Todo resultado da multiplicação de dois números naturais é chamado de múltiplo desses dois números. Por exemplo, o 35, ele é múltiplo de quem? De 5 e de 7. Por quê? Porque 5 vezes 7 é igual a 35, tá vendo? Eu pego o 5 e o 7, multiplico os dois, o resultado é 35. Então, o 35 é múltiplo do 5 e é múltiplo do 7, certo? Então, o que mais que a gente pode falar? Por exemplo, 120 é múltiplo de quem? De 30 e de 4. Por quê? Porque 30 vezes 4 dá 120, tá vendo? 120 veio da multiplicação de 30 por 4, então ele é múltiplo de 30 e é múltiplo de 4. Por isso que ele é chamado aí de múltiplo, porque ele veio de uma multiplicação. Tudo bem? É isso que é múltiplo. Outra coisa que a gente precisa saber é sobre um número ser divisível, né? Um número é divisível por outro. Por exemplo, 30 é divisível por 6. Por que 30 é divisível por 6? Porque a divisão de 30 por 6 é uma divisão exata. 30 dividido por 6 é igual a 5, tá? Então, eu falo que 30 é divisível por 6, porque 30 dividido por 6 é igual a 5, certo? 30 dividido por 6 é igual a 5. É uma divisão exata. Divisão exata é aquela divisão que deixa resto zero, tá? Então, isso aqui é um número divisível por outro. Um outro exemplo de divisível que a gente pode falar, 39. 39 é divisível por 3. Por que 39 é divisível por 3? Porque se a gente fizer 39 dividido por 3, dá 13. Também é uma divisão exata, tá certo? E aí eu pergunto, o número 100? O número 100 é divisível por 40? 100 é divisível por 40? Vamos fazer a conta. 100 dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 100? Ele cabe duas vezes, né? 2 vezes 40 dá 80. 100 menos 80, resto 20. Não tem mais ninguém para baixar. Então, o meu resto aqui, ó, foi diferente de zero. Ou seja, 40, né? A divisão de 100 por 40 não é exata. Quer dizer que 100 não é divisível por 40, certo? Se 100 não é divisível por 40, o que eu posso afirmar daqui? Que 100 também não é múltiplo de 40, tá? Além dele não ser divisível por 40, ele me dá essa possibilidade. 100 não é múltiplo de 40, porque não existe um número que vezes 40 dê exatamente 100, tá certo? Então, a gente consegue ver aqui que essa ideia de múltiplo e divisor, múltiplo e ser divisível,
são ideias totalmente relacionadas, tá certo? Isso é muito importante a gente já ter consciência para poder trabalhar aqui nesse capítulo. Tudo bem? Agora, nós vamos definir os múltiplos de um número natural. Quando a gente fala de múltiplo, a gente tem que ter consciência que existem infinitos múltiplos de um determinado número, já que eu tenho infinitas multiplicações possíveis, tá? Mas como é que eu defino esses múltiplos? Como é que eu faço isso? Vou pegar um exemplo. Vamos supor que eu queira fazer os múltiplos de 6, que eu queira listar os múltiplos de 6, tá? Como é que eu faço isso? Vamos pegar o exemplo aqui. Basta que eu comece fazendo uma multiplicação. 0 vezes 6. 0 vezes 6 é igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 dá 0, certo? Depois, 1 vezes 6. 1 vezes 6 é 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. E assim por diante, tá? Então, fazendo essas multiplicações, com esses resultados, eu tenho aqui que todos eles são múltiplos de 6, porque todos vieram de multiplicações por 6. Então, eu posso listar, por exemplo, assim, ó. Quem são os múltiplos de 6? São 0, 6, 12, 18 e assim por diante, tá? E aí eu posso fazer a multiplicação sempre dos números para achar os seus múltiplos, para listar os seus múltiplos. Por exemplo, vamos listar os múltiplos de 8. Sempre começa no zero, porque 0 vezes qualquer coisa dá sempre 0. Então, vocês vão ver que a lista de múltiplos sempre vai dar 0 no primeiro termo. Aí, qual que é o próximo? 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E assim por diante. Múltiplos de 15. 0 vezes 15, 0. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 15, 45. 4 vezes 15, 60. E assim por diante também, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui, né, com esses exemplos que nós fizemos? Bom, primeira coisa, o zero é múltiplo de todo mundo, tá? O zero sempre vai ser múltiplo de todos os números, porque todo mundo vezes zero dá zero, tá certo? Então, o zero sempre vai aparecer na sua lista de múltiplos, tá certo? Outra coisa que sempre a gente vai perceber que acontece também, todo número é múltiplo de si mesmo. Então, por exemplo, eu estou falando dos múltiplos de 6. Pode ver que o 6 vai aparecer na lista. Múltiplos de 8. O 8 aparece na lista. Múltiplos de 15. O 15 aparece na lista. Ou seja, todo número é múltiplo de si mesmo, porque se a gente multiplica esse número por 1, dá ele próprio, né? Então, já temos duas coisas. A primeira, 0 é múltiplo de todo mundo. Todo número é múltiplo de si mesmo, ok? Qual é a terceira característica que tem? Não existem infinitos números? Então, eu tenho infinitas multiplicações. Logo, eu tenho infinitos múltiplos de um número. Nunca dá para eu listar todos os múltiplos de um valor. Nunca dá para eu listar todos os múltiplos que existem de 6, nem todos os múltiplos que existem de 8 e de nenhum outro número, porque sempre vai ter mais um número que eu posso multiplicar e me dar uma lista infinita de múltiplos. É claro que quando for pedido para vocês liste os múltiplos de determinado valor, você vai listar aí os primeiros, os 4, 5 primeiros pelo menos, tá? Você não vai listar todos porque não vai dar, a não ser que ele fale quais são os múltiplos de 6 menores do que 60. Aí ele te deu um limite, aí ele te deu um ponto de parada. Aí você vai listar todos até chegar, por exemplo, aí no 60, tá certo? Então, a gente tem que ter consciência disso também. Existem infinitos múltiplos, porém, se ele te der um limite para você parar, você vai até esse limite que ele mandou parar. É importante sempre ler com muita atenção os enunciados para não se confundir, tá certo? Aqui então foi uma breve explicação sobre múltiplos para a gente poder fazer as atividades dessa semana. Tendo dúvida, vocês mandam mensagem para mim que eu ajudo vocês. Bom estudo, um grande abraço e até mais!